tô passando aqui pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente, infelizmente, tá passando, assim, pelo problema das pessoas acabarem assistindo nossos vídeos e não estão se inscrevendo. E a gente tá precisando dessa força, dessas ajudinhas de vocês, viu? E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Vadcast, o seu podcast jurídico. E no episódio de hoje os hosts somos eu e o Davi. Você trocou de novo. Eu troquei de novo, né? Tá bom. Enfim, quem viu o último vídeo vai lembrar. E estamos aqui com a Carol. Você quer se apresentar aí pro pessoal? Bom, meu nome é Ana Carolina, todo mundo chama de Carol, né? Eu sou advogada aí há cerca de 9 anos. Me formei na Maurício de Nassau. Uma coisa bem curiosa que todo mundo dizia que quem formava na Maurício de Nassau não passava na OAB de primeiro, eu passei. Então, tenho aí quase 9 anos, como eu já falei, de atuação. Gosto muito de atuar na área criminal e na área do direito de família. Tem gente que diz que eu gosto de confusão, né? Mas são as áreas que eu prefiro, né? Lógico, eu trabalho em outras áreas, direito do consumidor, mas as minhas preferidas hoje são essas. Faço também algumas coisas administrativas, processo administrativo, e funciono como assessora jurídica também em alguns locais. Entendi. É isso. É isso, potente. E, bem, aproveitando, como é que você chegou a ter todo esse currículo extenso? O que aconteceu? Vamos conversar, né? Bom, Tem história, né? Você tá porque lá. assim, todo mundo acha que a gente começa depois que termina o curso. Sim. Mas não é. Inclusive, eu quero até começar dando os parabéns para vocês, porque é muito importante que desde o início do curso a gente se engaje realmente no curso. No segundo período de Direito, eu era estagiária de um delegado lá em Ilha Grande do Piauí. Caramba. O delegado Marcelo Pereira de Souza já está com Deus, mas foi quem me deu a minha primeira oportunidade. E dessa primeira oportunidade eu comecei a trabalhar, trabalhei com TV, trabalhei na TV Delta, fui produtora de lá durante um ano. Né? Como produtora, peguei muita experiência em redação, só que depois disso eu precisei sair. Por quê? Porque eu passei num concurso para estagiário do Tribunal de Justiça, e aí, meu amigo, eu fui assessora, né, lá, como estagiária, lá da primeira vara criminal. Então eu era quem fazia muitas coisas, aprendi muitas coisas, foi onde eu realmente tive muito conhecimento. Por quê? Porque eu conheci os colegas advogados antes de me formar, conheci como funcionava o judiciário, né? Conheci a máquina, conheci muitas pessoas do Ministério Público. Enfim, conheci a máquina mesmo do judiciário, como funcionava tudo ali dentro. Então isso foi um marco, né, na minha formação e o que me ajudou quando eu terminasse o meu curso, inclusive consegui passar na OAB de primeira porque eu fiz em direito penal, já que eu tinha uma proximidade muito grande, né? Até porque eu trabalhava na primeira vara criminal. Sim. Então daí eu passei um tempo na primeira vara. Quando eu terminei meu curso, eu fiquei naquela doutora Ivani, que era então juíza, que permanece até hoje, disse, e aí, tu vai advogar? Eu falei, eu vou porque eu preciso conhecer o que é a advocacia. As duas óticas, né? Tanto do Estado. Isso, porque eu já tinha aquela visão, né, de como que era trabalhar ali por trás daquele balcão, que também não é fácil. Mas eu queria saber como que era para quem estava pleiteando alguma coisa. E aí foi quando eu disse, não, eu vou engrenar mesmo pela advocacia. E aí o que foi legal foi que quando eu me formei, como eu tinha passado na OAB, eu me formei e fiz a colação de grau um pouquinho antes, pra poder pegar logo a minha OAB. E na minha semana de formatura eu recebi a carteira. Quando foi no sábado, que foi minha festa, no domingo minha mãe virou e disse, agora te vira. Gente, foi a melhor lição. Por quê? Porque daí, peguei minha carteira na segunda-feira, já tive meu primeiro cliente. Ai, foi fácil? Não é fácil. Mas advogar dá certo. É muito importante dizer isso, até para quem está cursando direito, porque tem pessoas que dizem, mas é difícil montar o primeiro escritório. Eu montei meu primeiro escritório depois de um ano de formada. Mas isso não significa dizer que eu não ganhei dinheiro antes de um ano de formada, né? Eu, assim, sempre advoguei, sou advogada, né? E fora a advocacia, eu tenho vários trabalhos na OAB. Mas fora isso, nada. Sou advogada.
A minha profissão é essa e eu consigo dizer hoje que eu vivo disso. Né? Eu consigo viver da advocacia. É isso. Cheguei aqui. E aí como que eu cheguei nas prerrogativas, né? Então, quando eu me formei ali em 2014 e fomos tentar ajudar na OAB com alguma coisa. Eu sempre fui inserida, depois que eu me formei, eu sempre fui inserida no sistema OAB. Bom. Então, na primeira gestão, 2015, eu fui presidente da Comissão de Direito Penitenciário e Segurança Pública. Ali nós desenvolvemos um trabalho dentro da penitenciária de Parnaíba, com os presos, com os próprios agentes, com os funcionários. No pleito seguinte, né, nós fomos representantes da Caixa de Assistência da Advocacia no Piauí. O que é a Caixa de Assistência, para quem não sabe? Muita gente acha graça quando eu digo, eu sou uma advogada caixista. Eu sou apaixonada pela Caixa de Assistência. Fui representante da Caixa numa época muito boa, em que a presidente era a doutora Andréa Araújo e a gente teve como secretário-geral o doutor Ian Cavalcante. Ambos de Teresina, são pessoas assim maravilhosas e que entendem o que é a Caixa. Um beijo, doutor André, um beijo, Ivan. E Ian, são maravilhosos. Ian Cavalcante. E aí, o que acontece? Eu aprendi, né, o que era a Caixa. A Caixa nada mais é do que um órgão dos advogados. Por exemplo, Parnaíba tem uma pousada dos advogados, que é gerida pela Caixa. Lá em Teresina nós temos salão de beleza, nós temos fisioterapia, dentista, muitos cursos que a gente faz pela Caixa de Assistência. Nós temos vários lugares em Parnaíba onde a advocacia tem desconto pela Caixa de Assistência. Eu lembro você falando na visita. Isso. A gente também tem a prestação de serviços, né? Por exemplo, advogada que tem filhos durante o exercício da advocacia e não tem outra função, recebe pela Caixa de Assistência o salário mínimo ali para custear aqueles primeiros momentos. Nós temos o auxílio quando o advogado está com dificuldade financeira. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia foram liberados N auxílios, inclusive para advogados de Parnaíba. Né? E eu estava ali inserida naquele meio. Veio esse novo pleito e Dr. Rômulo ganhou a presidência da subseção de Parnaíba, Dr. Rômulo Santos. Inclusive, um abraço para ele. Né? Em breve ele estará aqui. Vamos dar um abraço pessoalmente. Mas sim. E aí, Dr. Rômulo Santos, doutora Raina, que é a nossa vice-presidente também, e numa conversa, a gente resolveu, em conjunto, que eu assumiria a comissão de prerrogativas para defender o direito da advocacia, de fato, né? Nós temos alguns pormenores, existe aí a Lei 8.906, que ela precisa ser cumprida, né? Tanto por nós advogados, como pela população em si, pelos entes públicos. E aí, Dr. Rômulo achou por bem que fosse eu a presidente. Nós aceitamos de bom grado a missão e aqui nós estamos. Mas, uma coisa, você sempre sonhou com o curso de Direito? Não, eu fiz nutrição antes de... Caramba! Bem diferente, né? Eu fiz nutrição antes de fazer Direito. Eu fiz 3 períodos de nutrição. Você achou? Eu gosto de falar. Eu gosto entendi. de conversar, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de... realmente de desenvolver, né? Então... Tanto que eu digo muito que vai chegar um ponto da minha advocacia que eu só vou fazer tribunal do júri. Porque tribunal do júri a gente fala, a gente... Você mais gosta, né? Isso. E aí acaba que eu me sentia muito engessada. Eu achava que saúde era a minha praia, mas aí, com o tempo, quando eu cheguei assim no 3º período, eu virei e falei, mãe, Não dá pra mim, não. não dá não, e se eu continuar, eu vou me formar só pra guardar o diploma. E ela disse, e aí, o que tu quer? Eu falei, eu quero fazer a pré-vestibular. Até porque quando a gente se forma é o que não gosta, não dá certo, não. Isso. E aí eu falei, não, eu quero fazer pré-vestibular. Ela, menino, mas tu vai perder tempo e tal. E aí eu me matriculei num cursinho pré-vestibular. E ali eu fiquei pensando. Ela falou, vou pagar uma consulta pra ti com um psicólogo pra te fazer um teste vocacional. Eu falei, pra que eu vou fazer isso? Mas aí eu entendi. Depois, quando eu fui fazer, eu entendi qual era o objetivo. E aí a psicóloga só virou pra mim e falou, olha, tua área é humanas.
tua área não é saúde. E aí aquilo me deixou a pensar, porque a minha mãe sempre sonhou que eu fizesse direito. Mas eu sempre tive aquele... Pé atrás, né? Eu achava que não era pra mim, eu já tinha um primo que tava terminando direito. Mas eu achava que não era pra mim, eu achava muito distante aquilo ali pra mim. Mas um dia, do nada, a gente ainda fazia vestibular na Maurício de Nassau, que não era Maurício de Nassau, era FAP. Aí eu virei na minha mãe e falei, mãe, me dá tanto. Ela falou, pra que tu quer? Não, eu me inscrevi aqui na FAP pra fazer vestibular. E aí ela falou, você vai fazer pra quê? Eu falei, vou fazer pra direito, tentar. Só que quando eu passei muito bem colocada. Eu falei, vou fazer esse negócio aqui, fazer o que dá. Passei tão bem, ainda vai dar certo. Vai Já que... estamos aqui, né? Então, E aí eu lembro como se fosse hoje, que ela virou pra mim e falou, tu vai cursar? Eu falei, vou. Vou cursar. Aí ela virou pra mim e falou, olha, se tu tirar uma nota baixa, eu vou te tirar da faculdade. Eu falei, não, pode deixar. tranquilo. Só que quando eu fui ao primeiro dia de aula, eu me apaixonei pelo curso. Hoje, quando eu falo eu sou advogada, eu acho que eu tenho certeza que os meus olhos brilham. Porque eu sou apaixonada pela minha profissão e pelo que eu faço e por tudo que ela me traz. Porque eu tô aqui hoje por causa dela, né? Então eu amo ser advogada. Eu amo esse poder que o direito dá pra gente. Porque não é só advogar, né? A gente tem realmente uma parcela muito grande da sociedade em si, onde a gente pode estar contribuindo, onde a gente pode estar levando conhecimento. Enfim, são diversas coisas. Então, por exemplo, eu já dei aula num cursinho preparatório para concurso. Estou afastada hoje porque minha filha é muito pequena, então eu demando um pouco mais de tempo para Tem ela. uma filha? Tenho uma filha de 4 anos. E aí, o que acontece? Tem vários ex-alunos que viram para mim hoje, PMs, professora, você lembra? Tal. E aí, isso pra gente é muito recompensador, né? Imagino, bem gratificante. Isso. Então, eu amo ser advogada por essas várias nuances que o direito te dá, né? Não é só Abre advogar. muitas portas, muitas portas. Isso. Então, assim, eu amo tudo que remete ao direito e que a gente pode estar em contato com outras pessoas, com a sociedade em geral. E esse projeto é justamente sobre isso, né? Exatamente. E, inclusive, foi por isso que quando a Ângela. Ângela conversou comigo, na hora eu disse, vou sim. Topou na hora, né? Na hora, nem pensei. Falando nisso, um abraço aí, Ângela, que não pôde estar aqui hoje, não Um beijo pra ela. Mas eu, Davi, a gente até queria saber mais sobre as prerrogativas. Você é presidente e tudo. Pois é. Inclusive, até quem teve lá na aula que a gente ministrou, né? Eu não vou dizer que foi uma aula, foi uma conversa. Eu passei um vídeo e aquele vídeo ele é muito emblemático. Gente, é incrível como as prerrogativas da advocacia são violadas por muitos entes públicos, né? E quando eu falo entes, ali são os funcionários, é a própria estrutura. Vocês já visitaram o Fórum de Parnaíba? Já. Eu não pude, eu fui fazer exame do dia. É verdade. Mas... Como que é a compleição física lá do Fórum, você lembra? Compleição física a gente não passou por essa setor, não. Não, vocês entraram no Fórum. Aham. Como que é lá? Tu chega, tu encontra um balcão com um vidro, não é? No artigo 7º da Lei 8.906, lá nos incisos, lá no final, a primeira coisa que ele diz, uma das primeiras coisas, é que nós não somos privados de adentrar nenhum local. Mesmo que lá esteja o magistrado, o membro do Ministério Público. Mas qual é a primeira coisa que o advogado encontra quando ele chega no fórum? Barrando ele. É um balcão. Onde ele não pode entrar, ele não pode sair, é uma porta trancada, né? E por muito tempo, por exemplo, essa semana, eu fui chamada numa delegacia, na Central de Flagrantes, porque a advogada não conseguia entrar para falar com o delegado, para fazer uma requisição de um exame de corpo de delito. É uma afronta à lei. É somente isso. Ah, doutora, mas existe também a regra de urbanidade. Obviamente. O advogado ele não pode entrar num local público e se achar dono porque para ele não existem cancelos.
Lógico que ele vai ter que esperar a vez dele. Mas Tem ele que ter também bom não pode. senso, né? Lógico. Sim. Até porque é um lugar público. Sim. Tudo parte do bom senso. Uhum. Inclusive, nós temos o nosso estatuto que diz isso. Acho que foi bem ali no finalzinho, eu até expliquei isso para vocês, né? Que nós temos um estatuto onde no nosso estatuto, nosso regimento interno da OAB, também por acaso é o artigo 7º, que diz que nós devemos urbanidade para que nós tenhamos as nossas prerrogativas respeitadas. Mas isso não quer dizer que lá naquele ente público eu vá ter o meu direito cerceado e vai estar tudo bem, né? Mas ali, quando a gente entra no fórum, é o primeiro desrespeito. Você pode olhar, é tudo fechado. Quando você entra, para você falar com o juiz, você já encontra ali 2 assessores que eles vão te barrar. Se o juiz quiser te atender, ele vai te atender. Se ele não quiser, ele não vai falar contigo direto que não pode te atender. Ele vai mandar o assessor dele. E assim vai se criando essa hierarquia que não existe, né? Para a Lei 8.906, o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, o agente de polícia são todos iguais. Caramba. Sim. Não sabia que era igual. Todos iguais. Pode ler lá o artigo 7º, de cima a baixo, que lá tem. Não existe hierarquia entre os poderes e a advocacia. Mas por quê? Porque nós somos parte da justiça. Qual é a profissão que por 25 vezes tem lá escrito o nome expressamente na Constituição? Advogado. O artigo 133 da Constituição, ele te diz o quê? Que o advogado é essencial à justiça. Eu lembro disso daí. O advogado é essencial à justiça. Pode faltar qualquer peça. Mas se faltar o advogado, o processo não caminha. Faz uma audiência sem promotor? Faz. Mas sem advogado, não. Então aí já é de se pensar. Por isso que nós precisamos respeitar a figura do advogado. Quem é promotor, quem foi juiz, provavelmente já foi um dia advogado. Os delegados provavelmente já foram um dia advogados. A maioria dos cargos que a gente vê hoje aí altos, provavelmente um dia já advogaram, porque precisa. Sim. Quando você vai fazer lá o concurso, tem lá 5 anos de prática jurídica. Como que tu vai comprovar? Sim. Porque que eu saiba, existem como você faz para poder pagar esses 5 anos, mas geralmente fazem na advocacia mesmo. Quem estuda para magistratura, às vezes não quer fazer um outro concurso porque vai perder tempo. Sim. Né? Às vezes. Mas nós temos muitos juízes, muitos promotores que já foram advogados e sabem qual é a dificuldade. Às vezes não querem respeitar. Porque já viveu na pele, né? Em teoria, já que já viveu, era pra entender melhor como é que funciona e tudo, ter mais consideração. Mas nós temos juízes aqui em Parnaíba que, nossa, são um poço de educação com a advocacia. Por quê? Porque, sabe, né, um exemplo claro é o nosso juiz do juizado, né? Ele é altamente legalista. A audiência é para começar às 10 horas, e se não começar, ele vem para desculpa. Então, já é um ganho, tanto para a sociedade como para a advocacia. Né? E assim, tem muitos funcionários, muitas pessoas que não respeitam as prerrogativas. Tem. Mas também nós temos muitos que são parceiros. Nossa, aqui eu consigo te falar o nome de vários oficiais de justiça, de vários funcionários, de várias pessoas que trabalham dentro do serviço público e que têm assim, uma atenção especial com a advocacia e também com a população em geral. Porque quando tu respeita o advogado, tu tá respeitando a sociedade. Porque quem representa a sociedade é o advogado. Então, é importante falar sobre isso. Sim. É importante dizer que quando nós estamos ali, quando nós vamos desempenhar o nosso trabalho, a nossa função, nós estamos representando a sociedade. A partir do momento que eu tenho uma procuração de uma pessoa, o nome procuração já diz, eu tô respondendo ali por um terceiro. Então eu estou representando ali a sociedade. O interesse de alguém que me mandou ir lá. Então, é muito importante dizer que quando um servidor público
ele desrespeita um advogado, ele está desrespeitando a sociedade, né, como um todo. E, assim, nós que somos hoje representantes desse direito de prerrogativas, a gente tenta fazer uma educação preventiva para que não ocorra. Né? Nós já visitamos vários locais, né? Bem no início aqui dessa gestão, nós tivemos a Blitz da advocacia. Blitz da advocacia? Né? Nós estivemos em alguns órgãos públicos que apesar de não fazerem parte do judiciário em si, mas se ligam. Por exemplo, conselhos tutelares, CRAs, CREAS. Ah, doutora Carol, mas por quê? Porque, por exemplo, quando o advogado chega no conselho tutelar, o procedimento que eles querem adotar é um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês já viram o que significa uma procuração. Já, mas diga aí. O que é a procuração? Nada mais é do que um instrumento que te garante que tu vai representar a parte. Né? Então, aquela procuração munida do documento do teu cliente, por si só, ela já basta. E aí tu chega para ver um procedimento no conselho tutelar e ele é segredo. Por que ele é segredo? Porque ele trata de um menor. Só que quando tu chega lá, o conselheiro ele não quer a procuração, ele quer um ofício. Para que eu vou fazer um ofício pedindo para ver os autos que eu tenho uma procuração ali do cliente? Eu não preciso de um ofício. Eu preciso da procuração. Por quê? Porque eu sou parte interessada a partir do momento que eu fui contratada por aquele cliente. Né? Então, a gente tenta desmistificar com a Blitz da advocacia esse tipo de situação. Para quê? Para que quando o advogado chegue dentro daquele órgão, ele seja melhor recebido, melhor atendido. Para que aquele funcionário, aquele conselheiro, entenda qual é o real objetivo daquela documentação. Então, uma das coisas que nós fizemos, né, foi essa Blitz, para que a gente pudesse desmistificar alguns entendimentos, Sim. que são irreais. Às vezes, quando o conselheiro te nega ali acesso, na verdade nem é culpa dele. É porque ele às vezes não sabe. É o que ele entende. Sim. Né? O que não acontece, por exemplo, com o membro do judiciário. Por quê? Porque o membro do judiciário estudou aquilo ali. Né? Até para fazer o concurso ele precisa estudar aquilo Pra ali. estar lá ele tinha que saber. Exatamente. Teoricamente ele Sim, sabe. Mas, E ele sabe. Na verdade ele sabe. Ele pode até esquecer ali momentaneamente, mas ele sabe. Né? E ele lida com o advogado todo dia. E tem algumas cenas que são bem engraçadas, por exemplo, aqui que você mandou da juíza pedindo pro pessoal sentar. Sim. Na verdade, ao mesmo tempo que é engraçado, Como é? Eu não tava no dia. Ah, verdade, é porque tinha uma juíza que ela tava pedindo para todos os advogados sentarem. E ela explicou que eles podem ficar de pé, sentados do jeito que eles quiserem. é assim, ó, é porque lá eu lembro que ela disse assim, ó, eu estou mandando sentar. Eu quero saber aonde que a OAB, o estatuto da OAB, vai dizer que eu não posso mandar sentar. E aí, o artigo 7º, Você pausou e falou. inciso 7º do estatuto da OAB, diz o seguinte, é direito do advogado manter-se em pé ou sentado, né, em quaisquer locais, inclusive em sessões. Sessões, no caso lá era um tribunal do júri, se eu não me engano era do caso Henri Borel, né, que é o vereador Jairinho. E aí lá eram os defensores, ele tinha mais de 30 advogados, porque ele tinha contratado um escritório de advocacia. Então dentro do escritório tinham mais de 30 advogados e todos estavam lá. E aí uma das advogadas levantou e a juíza não permitiu. Então os outros levantaram e foram para frente dela. E aí, segundo o que ela dizia, como que foi? Eu não quero saber se vocês estão quase sentados no colo do réu. Né? Ela usou algumas palavras assim bem duras Sim. Agressivas, né? e sem Alguns tempos necessidade. que já começou a constranger também. Isso. Né? E aí foi quando um dos colegas advogados que estavam lá, que ele inclusive falou sobre a Comissão Nacional do Tribunal do Júri, que existe, ele disse, não sou mais aqui o advogado, eu sou representante da comissão e eu não admito, né,
que isso aconteça. E aí ele falou claramente, né, o artigo 7º, inciso 7º, e foi quando ela disse, pois vocês querem que eu peça, então eu vou pedir para que vocês sentem. Foi quando acabou a confusão. Vocês também devem ter visto, você vai lembrar, o vídeo do delegado dando dedo para os advogados. Que dali eu também vi. Feio, inclusive aconteceu no Piauí, aconteceu na Central de Flagrantes em Teresina. E são fatos que não são incomuns. Não são... é um fato isolado. Não é. Acreditem, não é. Mas só tem funcionário público que diz respeito à advocacia? Não, claro que não. Porém, não é incomum. Entendi. É uma coisa bem... É até sensível de falar. O presidente das prerrogativas, ele sofre. Por quê? Porque ele é quem vai lá defender. Então, como ele é quem vai defender, ele está sempre na mira. Eu representei um colega delegado por 2 vezes, ele foi lá e me representou, porque eu representei ele. Eu. Enfim. Mas não vai dar em nada, doutora. Mas eu vou ter que responder. Em algum momento eu vou precisar responder. E é A isso. lei tá lá, né? Oi? A lei tá lá. A lei tá lá e a gente vai responder em cima do que a lei diz. Porque se eu tenho uma portaria e que essa portaria diz que eu tenho que defender o direito do meu colega, se eu não fizer isso, eu vou estar fazendo o quê? Sendo participante da situação aí. Exatamente. Entendi. Mais alguma pergunta, Davi? Tá, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aproveitando que você já falou bastante do seu trabalho e tudo, quer falar um pouco pra gente, fora disso, o que você gosta de Da fazer, advocacia, né? então... Vou dizer pra vocês que quando eu não tô trabalhando, eu tô cuidando da minha filha. Justo, você não é a primeira que diz isso. Mas eu tenho vida fora isso. É muito comum, por exemplo, outro dia teve uma calorada de direito, eu tava lá, né? A gente tem vida. Infelizmente, não é como eu queria, porque como eu advogo muito no criminal, o celular tocou, Tem que estar lá, você né? tem que ir. Né? Mas advogo, fora a advocacia, tenho sim o meu lazer, tenho vida social dentro de Parnaíba, né? Porque tem Importante. muitos colegas advogados, eu não consigo ter vida social em Parnaíba, porque onde eu vou encontro com meus clientes, encontro. Mas tenho É vida pequeno, social. né? Casa muito pequenininha. É uma cidade pequena e que todo mundo se conhece. Eu até acho graça que às vezes eu chego num lugar e encontro com um cliente. Aí, doutora, eu digo hoje não. Agora Hoje, não. Não. E assim, a gente vai convivendo e dá pra ter vida social. Fora isso, eu tenho a Ana Raquel, né, que já disse que vai ser advogada. Meu Deus. Ela tem 4 anos, mas ela já diz, eu vou ser igual a minha mãe. Ah, Minha filha. Minha filha. é complicado. Pois é. Eu quero que ela seja pelo menos um pouquinho melhor, mas vai dar certo. E aí, eu tô cuidando dela, tô cuidando de casa, porque eu também sou dona de casa, né? Então, quando eu não tô trabalhando, é isso. Às vezes gosto de viajar, muito pouco, porque como o meu trabalho me prende muito a Parnaíba, às vezes eu dou uma evitada, mas gosto de viajar. O ano passado, tá fazendo 1 ano agora, a gente foi pra Gramado, levei ela a Gramado, ela foi lá no Bonito. Natal Luz. E a gente vai mesclando aí como pode, né? Que é meio que até um choque nessa parte aí das férias. Em relação ao serviço público, né? A gente não tem férias. Advogado é o único ser humano da vida que não tem férias. Por quê? Porque se você não trabalhar, você não ganha, meu amor. Se não ganhar, você não come. É sobre isso, e não tá tudo bem. Mas enfim, são coisas rotineiras. Eu vivo a vida real, né? Eu tenho uma vida bem real. Eu não fujo daquilo que é de fato, né, a vida. Tem alguns colegas que dizem, mas eu não consigo. Eu falo, não sei por quê, porque eu tranquilo e calmo. É importante saber conciliar as duas coisas, Sim. porque senão você fica maluco. Entendeu? É? Trabalhar demais sem ter lazer não dá certo. Não dá. E ter lazer demais sem trabalhar também não. Também então não tem que pode. conciliar. Também não pode, porque se tiver só o lazer, você não vai ter como ter o lazer. Ai. Mas, enfim, quer abordar mais algum ponto, Davi?
a questão da... Voltando para advocacia. Você também disse que já foi delegada, não foi na OAB? Eu já fui delegada da Caixa de Assistência, que é exatamente o que eu falei no começo, né? A gente trabalhou com assistência à advocacia. Foi aqui em Parnaíba também? Aqui em Parnaíba, tudo aqui na subseção de Parnaíba. O que é que acontece? A gente vem de cima para baixo. Nós temos um presidente lá em Teresina, que é o Dr. Celso Barros. Inclusive, ele está aqui hoje, vou já encontrar com ele. Um abraço, doutor Celso Barros. E aí, lá, o Dr. Celso, ele tem a diretoria dele, tem o pessoal dele. E aqui em Parnaíba, nós temos o Dr. Rômulo, que também é o presidente, tem a diretoria. E nós temos os representantes. A Caixa de Assistência também tem um presidente fora aquela diretoria ali seccional. Na época em que eu fui representante da Caixa, a presidente era a doutora Andréa Araújo. E aí ela vai escolhendo os representantes dela em cada subseção. Na subseção de Parnaíba, primeiramente veio a doutora Graça, que é a coordenadora de vocês. Só que na época da pandemia, ela teve um probleminha de saúde e ela precisou se afastar. Foi quando eu assumi e aí comecei a prestar serviço exatamente no olho do furacão do coronavírus. Né? Então, ali é até uma coisa assim interessante da gente falar, mas muito triste da gente falar. Porque muitos colegas advogados começaram a passar muitas necessidades. Ali não tinha campo para todo mundo. Então, nós precisamos ajudar advogados até com alimento. Né? Então, complicado, né? Muito, muito complicado. O pessoal pegando coronavírus. E aí, a gente precisava... nós criamos um auxílio, né, específico para quem pegou Covid. Então, a gente ficava aperreando. Andréa, libera o auxílio de fulano, libera o auxílio do Beltrano. Enfim, ali foi a época mais desafiadora de trabalhar com a Caixa e nós, graças a Deus, conseguimos, né? Em Parnaíba, pela fé de Deus, pela graça de Deus, a gente não perdeu nenhum colega advogado vítima de Covid. Perdemos outras pessoas, muitas inclusive, infelizmente, mas nenhum colega advogado nós perdemos vítima de Covid, né? Tivemos aí, graças a Deus, um bom desempenho. Conseguimos prestar assistência àqueles que, porventura, precisaram ser hospitalizados, não ficaram muito bem. Mas o bom é que hoje nós temos aí 100% dos colegas recuperados. Não tivemos maiores percas em Parnaíba. No Piauí, nós perdemos, inclusive, um delegado da Caixa, se eu não me engano, doutor Aurismar, né, que... Inclusive, nosso último colégio de delegados nós fizemos em homenagem a ele, porque ele faleceu dentro ali da pandemia e ele era um dos delegados da Caixa, era quem corria pelos advogados na cidade dele, no sul do Piauí. Quer perguntar sobre algum caso? Pode ser. Tem algum caso que você queira comentar? Eu comentei com... criminal, né? Pode ser. O que você achar interessante aí pra falar? Mas tu diz caso como assim, meu? Pode ser. Eu vou contar uma história bem legal aqui do início da minha advocacia. Diz aí, então. Assim que eu comecei a advogar, eu tinha um amigo. E aí esse meu amigo, a gente conversava muito, ele fazia direito, ele não chegou a terminar. Mas ele trabalhava com segurança, eu contei essa história lá na aula de vocês. Ele trabalhava com segurança e ele vitimou uma pessoa. Né? Num domingo, ele... de carro na Avenida São Sebastião, ele vitimou, foi fatal o acidente e a pessoa faleceu, veio a óbito no local ainda. E aí, eu lembro que chamaram a polícia, chamaram o Detran e teve todo aquele clamor social, porque a pessoa que faleceu era uma pessoa de origem mais humilde. Sim. E esse meu colega, ele estava num carro de um padrão um pouco mais elevado. E aí já começaram a dizer que ele estava bêbado, que ele estava não sei o quê, que ele estava drogado, aquelas coisas todas que quando vem um acidente de trânsito as pessoas começam a... teorizar. Né? Começam a... Todo mundo acha que sabe. Isso. E aí o que aconteceu? A polícia levou. Mas por que a polícia levou? Porque ele precisava fazer o bafômetro. E o bafômetro aqui em Parnaíba é até uma reivindicação nossa bem antiga,
que o batalhão de trânsito tenha um bafômetro, que não tem. Para que se possa fazer hoje o teste do bafômetro, tu tem que ir na Polícia Rodoviária Federal. E ela não... Ou tu vai ali no... E só tem um. Aí ou tu vai ali na saída da cidade, se eles estiverem lá, ou aqui na delegacia da Nenhum PRF. tem bafômetro? Só a Polícia Rodoviária Federal. Aí ou tu vai lá, ou tu vai aqui na delegacia aqui, que é ali perto da Maurício de Nassau. Ok, a polícia levou para que ele pudesse fazer o teste. Quando ele veio para chegar na antiga central de flagrantes, que é ali perto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a imprensa estava lá. Como eu não sabia ainda, não tinha conversado com ele, me chamaram, ele tinha ido fazer o bafômetro e eu fui para a delegacia e esperava. Como eu não sabia ainda qual era a realidade, se ele não estava embriagado, se ele tinha feito uso de alguma coisa, eu não sabia. Eu cheguei na... Pode nem conversar com ele, né? Eu cheguei na imprensa e falei, olha, deixa eu conversar com ele primeiro, não filmem ele, que vocês não filmando ele. Quando eu for, que eu voltar, eu venho aqui e dou os esclarecimentos para vocês. Tá combinado assim? Combinado. Gente, quando eles viram esse carro da polícia, eles começaram a ligar a câmera e fazer... Aí eu vi que eles não iam cumprir com o que eles acordaram comigo. O que eu fiz? Eu fui lá no carro da PM, trouxe o meu cliente com uma bolsa por cima dele para que ele pudesse vir protegido. Por quê? Porque ele trabalhava com algo que ele não podia expor a imagem dele. E aí, dentro da central, eu sofri uma afronta sem limite à minha prerrogativa de advogada. Por quê? Porque um agente policial quis impedir, né, a minha entrada ali. Quis impedir o meu acesso ao meu cliente. E aí eu lembro que, na época, a delegada precisou intervir para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse entender Fazer ali... o mínimo. Para que eu pudesse entender ali o que o meu cliente tinha passado, né? Para que chegasse naquele acidente. Eu não podia fazer a defesa dele, eu não podia conversar com a delegada se eu não soubesse o que estava acontecendo. O teste do bafômetro do menino tinha dado negativo, ele não tinha de fato consumido álcool. Depois, pela perícia, entendeu-se que o culpado não era o meu cliente pelo acidente. O culpado foi a pessoa que faleceu, ele vinha numa contramão, né, num retorno proibido, na verdade, Sim. E ele estava alcoolizado. Nossa! Aí ia manchar a imagem do seu cliente sem ele ter feito Manchou, nada. na verdade, Porque porque daí conseguiram tirar que a foto, né? imprensa foi lá, não conseguiu imagens dele, foi lá na rede social dele, pegou e jogou. Complicado. Ele ainda passou aí 2 anos, né, sem conseguir trabalhar, sem conseguir uma série de coisas por algo que não havia sequer sido explicado. E sabe o que é engraçado? É que a notícia que ele não foi o culpado nunca vai ter o mesmo alcance do que aquele foi o culpado. Sequer saiu a notícia nas redes. Complicado. Bem difícil. E era isso que eu queria evitar naquele momento, né? Que saísse a notícia de uma forma que não fosse de fato... Você não tinha certeza se condizia com a verdade. Isso. Pelo menos eu queria aproximar ela da verdade real. Sim. Você tentou ao máximo, né? Mas Tentei, infelizmente... Infelizmente não foi possível. Infelizmente. Complicado esse caso. E tem N casos aí que a gente pode citar também. Aí nós temos um caso muito emblemático e que aí, na verdade, a imprensa funcionou muito bem e fez o seu papel, que foi no caso da professora lá de Luiz Correia, que faleceu, que o marido matou. Esqueci o nome, Selene. A professora Selene foi morta, né? O marido desferiu várias facadas na professora, e aí ele fugiu. E quando ele fugiu, a imprensa ajudou muito, porque a cada vez que a imprensa dava notícias, a imprensa dizia assim, olha, tá chegando perto do assassino, eles estão procurando e vão encontrar. Então, cada vez que a imprensa dizia isso, e ele ouvia, ou a família ouvia, a família ficava com medo da polícia
não sei, numa busca, ele Sim. reagir e a polícia matar, por exemplo, né? Até porque se reagir, você não sabe o que vai sair. E aí, por a família ter ficado com muito medo, a família convenceu ele a se entregar. Da hora. E aí a imprensa fez muito bem o seu papel, porque daí nós conseguimos, né, fazer a justiça num crime que foi a época aqui, vocês acho que ainda não moravam aqui, mas foi muito... Foi há quantos anos atrás? Nós temos aí pelo menos uns 4 anos. Ah, eu morava aqui. Nós temos aí pelo menos uns 4, 5 anos. E a professora Selene era muito conhecida no município de Luiz Correia. Então, foi algo bem emblemático em que a imprensa ajudou, né? Hoje ele continua preso, foi julgado. E foi um papel fundamental para que ele pudesse se entregar. Sim. Né? Ele se entregou e hoje ele está lá pagando ele segundo a cometeu. pena dele. Entendi. Casos e casos, né? São casos e casos. Entendi. E aí, nesse momento a imprensa funcionou muito bem, né? Foi bem pontual e foi bem legal. Um outro caso aqui, deixa eu ver, não lembro assim de repercussão. Não recordo agora, assim, Sem mas nós problema. temos muitos casos. Já, pensa assim, era um, você contou 2, já contou o dobro. Deu certo. 100% mais. Exato. Mas enfim, estamos terminando aqui mais esse episódio aqui do podcast. Pra quem não viu, agora tá tudo Cenário diferente, diferente. né? Estamos no estudo novo. Brincadeira, pessoal, só mudou o plano de fundo. Mas comenta aí se você gostou, se prefere o preto ou o branco, enfim. Você quer deixar uma palavrinha final com o pessoal que tá assistindo? Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite. A gente que agradece. Agradecer a Ângela que falou comigo, que ela Beijo, não pôde Ângela. estar aqui. Dizer que a OAB, né, a Comissão de Prerrogativas, está sempre à disposição dos estudantes de Direito, do IESVAP e de quem precisar, na verdade. Certo. Né? No dia que vocês precisarem, não hesitem, podem nos chamar, tá certo? A gente vai se ver lá. Algumas vezes. A gente está esperando por vocês. Então tá bom. Esse foi o episódio aqui com a nossa amiga Carol. Estamos terminando aqui. Se você gostou, lembre de dar o like, Se inscrever compartilhar. e deixar um comentário. Pronto, agora a gente acertou, da última vez a gente errou. Arrasou. Enfim, estamos terminando aqui. Um abraço, pessoal. Até o próximo.